Volume 526 do Histórico. A falência do pensamento é inevitável, porque sua fase terminou em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. Para ver que a falência do pensamento é inevitável. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio, se quiser mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E por isso está aí a energia racional desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. A fase do pensamento terminou em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação total. Porque o pensamento está falido, e todos os feitos do pensamento vão falir, porque terminou sua fase em 1935, e por isso as falências. Já existem milhares de pessoas falidas. Tudo isso porque terminou a fase em 1935, porque não há efeito sem causa. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase em 1935. E por falta do alimento do pensamento, está aí esse grande desequilíbrio da humanidade, dos pensadores que ninguém se entende. E a causa é uma só, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E a falência moral, física e financeira dos pensadores. E a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou também essa infinidade de desastre que está se passando no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como câncer, como AIDS. E por serem epidemias da natureza, os pensadores não encontram cura, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão sendo todos destruídos. Como assim os maiores males naturais da natureza? Terremotos, vulcão, furacão, tufão, tornados, frio de matar, seca de matar, calor de matar, geadas, e em todos os países está se dando isso, e faíscas elétricas. E a causa é uma só. A fase do pensamento terminou em 1935, porque não há efeito sem causa. Hoje todos têm que conhecer a energia que está comandando a natureza para desenvolver o seu raciocínio, para saber como voltar e como mudar para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso, aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. São canibais dentro de uma civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que chegou o fim de sermos assim, de sabermos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Em que essa energia está materializada aqui na deformação, na cabeça de todos, como glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim, todos satisfeitos, por saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E qual é o seu verdadeiro estado natural que pensador nenhum conhecia? Porque todo pensador sempre viveu desconhecido de si mesmo.
todo pensador adota e admite esse embusterismo grosseiro como se a vida fosse essa mesma. Como costuma dizer, a vida é essa mesma. Por quê? Porque desconhece o seu verdadeiro estado natural. Acha que nascer, sofrer e morrer é natural por desconhecer o verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos de posse do maior tesouro de nossa vida, porque conhecemos a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional e estarem nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são de matéria. E todo bicho é carnívoro, porque todo bicho gosta de carne. E muitos põem os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele porque é o verdadeiro estado natural da humanidade. Ninguém quer ser mais um deformado, como um pobre sofredor que depende dessas 7 partes para poder viver. Hoje todos só raciocinam uma coisa: voltar a serem eternos como sempre foram, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos raciocinam assim, e a natureza arrochando os pensadores de uma tal maneira para que passem a conhecer a cultura racional. E por isso as coisas estão pretas aí no mundo de matéria, e cada vez mais pretas, porque está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E muitos com o pensamento enfraquecido. Esses que estão com o pensamento enfraquecido se desequilibraram de uma vez e estão envolvidos por tóxicos. E outros do pensamento já secou. Secando o pensamento, seca os sentimentos, já não sentem mais o que fazem. Estão cometendo essa infinidade de monstruosidades. A violência é uma monstruosidade, porque onde está a violência estão todos os males reunidos. E a causa da violência é o magnético. O magnético é o causador da violência, é o causador de todas as maldades, de todas as perversidades, de todas as ruínas da humanidade. E o desequilíbrio é tanto que está aí, esta roubalheira muito grande no mundo inteiro, ninguém tem garantia. Os assaltos, as casas de família sendo assaltadas, a roubalheira em bancos todos os dias, a violência em cena. A violência progredindo cada vez mais, porque a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira para que os pensadores conheçam a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas no mundo, por todos os cantos do mundo. A fome, a miséria, as desgraças, cidades sendo destruídas, os bombardeios são constantes. Tudo isso porque as pessoas não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, as mudanças naturais das energias, porque quem comandava antes de 1935 era a energia elétrica e magnética para a reprodução de filhos e irmãos. Por serem todos filhos de uma natureza só, dessas 7 partes do porquê todos assim são e que dependem dela para poderem viver. Dependem do Sol, dependem da Lua, dependem das estrelas, dependem dos planetas, dependem da água, dependem da terra, dependem dos animais, dependem dos vegetais. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque estão vendo com o maior tesouro de sua vida em suas mãos, que é a mudança para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza.
E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Por que bicho? Porque são carnívoros, só gostam de carne, muitos não comem sem carne. E assim é a bicharada do chão, que são verdadeiros corvos desventurados, e por isso são mortais. Porque matam os bichos para se alimentar. Depois de morto é que está pronto para preparar-se a alimentar. E quem gosta de bicho morto? São os urubus, são os corvos desventurados. E é por isso que aí estavam vivendo desconhecidos de si mesmos. Maior desventura do que esta não poderia existir. Procurando acertar como coisa que o pensamento fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso todo pensador é um sofredor. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E morrendo e nascendo, aí está feita a lapidação. E por isso há milhões de milênios que todos vêm morrendo e nascendo, sendo assim preparados pela natureza para depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E por serem bichos, são canibais, são antropófagos, não passam sem carne. Todo bicho é carnívoro. Estando ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformação, se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por serem bichos, vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam e matam para se alimentar. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que não vão se transformar mais para as classes de bicho irracional. Porque sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, sabem de onde são. E de onde são? Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos estão em mudança para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, porque passaram a se conhecer. Os que vivem pensando, imaginando, estão ligados nessas duas energias do chão, energias essas em transformação. E se transformarão para a categoria de bicho irracional. E vão correr toda essa hierarquia de bicho até virar pedra. Aí é que vão sofrer demais. E quem já estiver com seu raciocínio desenvolvido, vai assistir todo esse sofrimento, sente o gemido das pedras e os gritos e os berros das pedras. Como o ouro é derretido no fogo para fazer barras e grita, se desespera e geme de dor, porque vira líquido para fazer barras de ouro. E o brilhante na sua lapidação sofre muito, também grita muito, berra muito. E quem está com raciocínio já desenvolvido, tem a probabilidade de assistir tudo isso e dizer, do que eu escapei. Hoje eu passei a me conhecer e estou livre de passar por esse sofrimento todo, por esse padecimento todo, porque passei a me conhecer. E faço com que todos os pensadores passem a se conhecer. É por isso que as propagandas em revistas, em jornais são várias. E em várias rádios e televisões são diárias as propagandas. Daqui a um pouquinho, todas as rádios e todas as televisões estão fazendo propaganda da cultura racional,
chamando a atenção dos pensadores para que passem a se conhecer, senão vão se transformar numa pior. E a natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. Porque existem muitas discussões e ninguém resolve nada. Discutem e não resolvem coisa nenhuma. Porque somente com raciocínio desenvolvido é que pode solucionar os males da humanidade. Hoje a desvalorização de tudo, faltando até gêneros alimentícios para a população. A solução da vida está no raciocinar, desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E o que o pensamento fez e a imaginação está tudo a caminho de sua liquidação, porque acabou a fase do pensamento em 1935, essa é a causa, porque não há efeito sem causa. E por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. O mundo está passando por horas difíceis de se viver, e quando todos os pensadores conhecerem a cultura racional, querem todos voltar para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E estão na categoria de bicho racional porque são carnívoros. E por estarem ligados nessas duas energias que se transformam de uma vida para outra, se transformarão para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias do chão, porque nasceram do chão. São vegetais com forma de animais racionais. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como aí está esclarecida. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são canibais, porque gostam muito de carne. Tem pessoas que não passam sem um bife com batatas fritas, bife de toda maneira, bife acebolado. Tem gente que não passa sem um churrasco de maminha de alcatra, ainda acompanhado com uma brama geladinha e com uma farofa. Hoje o mundo está diferente de 500 anos passados. Há 500 anos passados, com R$1, comprava-se muita coisa, porque o dinheiro valia. Quem tinha R$100 era um milionário, e todos tinham um prato de comida para dar a um qualquer pobre miserável. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém, hoje é como diz o ditado. No tempo de Murici, cada qual que cuide de si. Porque está aí a era do fogo, as armas é que resolvem. Quem tiver mais fogo é que vence com seu contendor. A era de salve-se quem puder e se puder. Morrem muitos inocentes por viverem pensando. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, matando os pensadores. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. São duas energias para lapidar o pensador, o pensamento e a imaginação. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador.
Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque tem responsabilidade, porque está sendo desenvolvido e desmaterializado para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna. Volume 527 do Histórico. A natureza milhões de milênios que vem preparando a humanidade para que depois de preparados ficassem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos são sim, porque são carnívoros. É uma sociedade carnívora. Todos gostam de carne, muitos não passam sem ela. A fase do pensamento terminou em 1935. Por isso a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências e de roubalheiras e de assaltos que estão por aí. A violência causou o terror, essa infinidade de terrorismos que está chegando até no Brasil. E a causa desses terroristas é que estão com o pensamento fraco. E de muitos o pensamento já secou. Secando o pensamento seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que faz. Se torna um monstro com aparência de bom, só praticando monstruosidades por todo o universo, porque não sente mais o que faz. Porque secando o pensamento, seca o sentimento. E tudo isso causa essa infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores no mundo inteiro. E essa infinidade de doenças novas, que são epidemias da natureza, como câncer, como AIDS. E o pensamento não encontra remédio, porque são males naturais da natureza. Porque a fase do pensamento terminou, e os pensadores têm que ser destruídos pelo AIDS e pelo câncer. São epidemias da natureza. E por isso o pensamento não encontra remédio para a cura do AIDS e para a cura do câncer, porque são males naturais da natureza. E causou essa infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os tornados, os maremotos, frio de matar, seca de matar, calor de matar, enchentes de matar por todo o universo. E a causa é uma só, a fase do pensamento terminou em 1935. Causou todos esses males para os pensadores, porque terminou a fase, e a natureza trata de destruir todos os componentes da fase. Como terminou a fase dos indígenas, e a natureza destruiu todos os indígenas. Os poucos que por aí existem são para provar que uma fase, quando termina, a natureza trata de destruir. Porque o Brasil era habitado por selvagens. Terminou a fase deles e eles foram destruídos pela natureza, por epidemias como câncer, como AIDS, que estão destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e perderam o direito de viver. Quando termina uma fase é assim. Antes de serem selvagens, eram monstros. Terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. E assim são os civilizados. A fase da civilização terminou em 1935 e a natureza está destruindo todos os pensadores. Só não pode destruir os que conhecem cultura racional. Esses estão amparados pela energia racional e amparados pela natureza. Tem tudo da natureza,
porque são amparados por ela, protegidos por ela, guardados por ela e orientados por ela, porque são estudantes de cultura racional. Agora pensou, está perdido, está contra a natureza. Raciocinou, está a favor da natureza. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E quem comanda o pensamento e a imaginação é a energia elétrica e magnética. E estando ligados nessas duas energias do chão, energias em transformação, se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho. Então há necessidade de todos conhecerem cultura racional para ficarem amparados pela natureza, guiados pela natureza, orientados pela natureza e guardados pela natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que é a mecânica racional. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E as coisas do mundo estão pretas. Por quê? Porque a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a conhecer a cultura racional. É por isso que está esse arroxo muito forte no mundo inteiro. E muitos não estão aguentando e acabam até se suicidando. Tem países aí que os suicídios são diários, porque todos encontram um vazio dentro de si mesmo, por não conhecer cultura racional e acaba dando cabo da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional. Muitos até botam os livros, vários livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando para tudo. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E ninguém sentiu a mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, as mudanças dessas energias. E por isso que as coisas no mundo inteiro estão pretas, porque a natureza vem arrochando a humanidade. E por isso terminou a fase do pensamento e a fase da imaginação em 1935. E todos os feitos pelo pensamento e pela imaginação estão a caminho de sua liquidação total, porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque todas as soluções estão no desenvolvimento do raciocínio da vida de todos. Porque o raciocínio é o tudo da vida e da vida eterna. Porque raciocinando vai encontrar a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira que nunca existiu. Enquanto houver fome no mundo, não existe fraternidade. E é por isso que nunca existiu fraternidade. Fraternidade só existe no nome. E por isso a fome está em todos os países do mundo, morrem gente de fome. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só mesmo com raciocínio. Mas tem que estudar a cultura racional para desenvolvê-lo. Então aí terminará todos os males da humanidade. Depois que todos os pensadores estiverem raciocinando, haverá a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia verdadeira, todos concordando com todos.
E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Então vamos tratar de estudar a cultura racional para ir encontrar o progresso de concórdia. E por isso nos livros, aí estão as receitas para o prolongamento da existência da vida de todos. E com o prolongamento da existência da vida de todos, vão assistir à concórdia, o progresso da concórdia, e vão assistir todos transitando pelo espaço, porque estão ligados na energia do verdadeiro Deus, a energia racional. Assim como essa energia poluída, deformada em transformação, fez tonelada de ferro transitar pelo espaço, assim a verdadeira energia do verdadeiro Deus, todos ligados a ela, que é a energia racional, vão transitar pelo espaço porque não pesam toneladas. E muitos já estão recebendo em sonhos que estão voando pelo espaço, recebendo em sonhos o que virá nos dias vindouros, que se tornará realidade. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cansados de saber tudo isso, porque já vem anunciando há muito tempo o futuro da humanidade. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são carnívoros, como todo bicho gosta de carne. E todo bicho é feroz. E por isso as guerras não cessam, e aí está a ferocidade do bicho. E todos esses fomentadores de guerras estão pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias da transformação, que se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho. Tudo porque viveu desconhecido de si mesmo, viveu por ter vida, sem saber o porquê da vida e pensava que o mundo era seu. E a natureza cobra com juros muito altos todos que não souberam se comportar como verdadeiros humanos, agiram como desumanos. Desumano é aquele que não tem pena de ninguém. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam diferente. São verdadeiros humanos porque no raciocínio está o senso de humanidade, fazer o bem e não olhar a quem. Quem raciocina, raciocina sim. Ama o próximo como a si mesmo, faz o bem e não olha a quem. Esse é o procedimento de quem é racional, porque quem é racional raciocina. E no raciocínio está o amor de nós para vós e o amor de vós para nós, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Esse é o procedimento do estudante de cultura racional. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são canibais, são carnívoros. O mundo está passando por essas rebordosas. A causa é a mudança de fase da natureza, que por viverem artificialmente não sentiram a mudança natural da natureza. É por isso que vem acontecendo todos esses desastres na natureza. Porque em 1935 terminou a fase do pensamento. Quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento, do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal, que está materializada no istmo, no mesencéfalo, que é o verdadeiro estado natural do animal de origem racional. Porque ninguém é daqui desse mundo. Vieram parar aí por desobediência. Todos são do mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Não são daqui do chão. E agora, por meio da cultura racional, a cultura racional desmaterializa o raciocínio que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, porque lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. É por isso que no mundo inteiro as coisas estão pretas. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos são bichos racionais, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. São canibais civilizados e da categoria de bicho racional, por estarem ligados a essas duas energias que se transformam de uma vida para outra. Essas duas energias em transformação se transformam para a categoria de bicho irracional. E aí vai correr toda a hierarquia do bicho, vai ser tudo quanto for bicho do chão. Porque antes de serem assim, foram muitas vezes chamados da atenção e não quiseram retroceder e vieram parar aí nesse chão, nesse conjunto de matéria que por si mesmo se destrói. E por isso a vida não tem garantias. E por isso está aí a era do fogo. Tudo é resolvido com a arma de fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está essa grande matança dos pensadores. Porque são desligados da natureza que desenvolve o raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu estado natural. E por isso chegam a dormir com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque sabem quem são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão. E sabem para onde irão se transformar para a categoria de bicho irracional. E todo bicho usa o canibalismo, porque todo bicho gosta de carne, tanto o irracional como o animal racional. Hoje toda a humanidade sabe que antes de ser bicho era gente, por transformações naturais da natureza. E de formas que muitos estão dando até para serem vegetarianos, com medo de estarem comendo um parente seu. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como devem se conduzir na vida. Sabem que a leitura acima de tudo e acima de todos. Sabem que a leitura é a coisa essencial. E o câncer e o AIDS são epidemias da natureza. O pensamento nunca há de encontrar recursos para resolver essa situação, porque são duas epidemias para a destruição da humanidade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que o mundo está passando por esse desespero, que parecia que não tinha mais fim. Só vai ter fim esses males todos quando a humanidade tiver toda com raciocínio desenvolvido. Então todos esses males terminarão, porque a pessoa está ligada à natureza, é favorecida por ela, é orientada por ela, é amparada por ela, é redigida por ela, por estar ligada à energia racional e à energia que está comandando a natureza. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, o mundo será um paraíso racional. Aí vai imperar a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira concórdia e a verdadeira fraternidade, todos concordando com todos, para ver que não há males sem causa. Todos os feitos do pensamento, feitos pelo pensamento, estão perdendo valor, como estão vendo aí o dinheiro se desvalorizando. Já existem até notas de 1.000 cruzados, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação vão à falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E é por isso que o mundo está atravessando essa fase horrorosa e pavorosa, e salve-se quem puder se puder. Porque tudo é resolvido com a arma de fogo. Todos passando a raciocinar, terminam todos esses males da humanidade, porque o raciocínio faz a união das pessoas, faz a concórdia, todos concordando com todos. E a propaganda da cultura racional está sendo feita em todos os países do mundo,
porque sabem que é uma coisa para o benefício de toda a humanidade. É a concórdia. E no pensamento estão as discórdias, todos discordando de todos, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos.